Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje. Eu vou dizer um negócio pra vocês, os caras estão sentindo demais a entrada do Elon Musk nesse game político. Ontem rolou um jantar na casa do Gilmar Mendes para tentar reaproximar o Lula e o Alexandre de Moraes, com as presenças do Lewandowski, do Cristiano Zanin, do Bessias. Eles discutiram também estratégias para conter o que eles chamam de ofensiva internacional contra a nossa soberania e, claro, nossa democracia também. O Barroso teria tentado peitar o Moraes e o Gilmar Mendes e estaria isolado dentro do STF. Arthur Lira encurralado. O Lula, inclusive, mandou exonerar o primo do presidente da Câmara dos Deputados, que estava no INCRA desde 2017. Lira, meu filho, não foi por falta de aviso, mas ainda dá tempo, tá? A gente vai discutir tudo isso em detalhes daqui a pouquinho. Antes, outras notícias. A primeira é essa no canto da tela. Haddad abre o bico, o dólar dispara. Né? É a regra, não é a exceção. Dessa vez o dólar está batendo aí 5,20 e pouco já. Né? O mercado está muito pessimista. A gente viu o Armínio Fraga dizendo que o governo Lula é Dilma Rousseff 2.0 turbo. Meu filho, você é outro. Você é outro. Eu sempre prefiro acreditar, pessoal, que esses banqueiros, né, o pessoal do mercado financeiro, que apoiou a candidatura do Lula, mesmo que o desastre econômico venha, eles vão tirar vantagem disso de alguma forma. Sempre tem aquele jeitinho, né? Porque não é possível um cara como o Fraga ter acreditado que o governo do Lula daria certo. Né? Mas, enfim, é isso. Né? Dólar dispara. Pra gente que trabalha no YouTube, é bom, né, pessoal? Porque a gente ganha em dólar. O YouTube paga em dólar, o Facebook paga em dólar. Né? Minha situação tá periclitante. Né? Então, para mim, se eu fosse uma pessoa egoísta, eu estaria aqui soltando fogos. Mas não é o caso, né? Porque o prejuízo ao Brasil é gigantesco e, pelo menos, pessoal, não acredito que isso vá durar muito. Tá? O sistema realmente, pelo menos nesta configuração, está caindo. O preço do dólar é um indicativo muito forte disso aí, pessoal. De acordo com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Partido do Presidente da República, a China não representa uma ameaça à democracia. A China, galera, é um país muito peculiar, né? Ele age muito nos bastidores, nas sombras, utilizando seu poder econômico para influenciar mercado, influenciar relações diplomáticas, decisões de países soberanos. É uma coisa, né? A gente sabe disso, quanto isso foi discutido na época do Covid, como que a China não sofreu sanções, mesmo depois que informações foram divulgadas, informações oficiais. Por exemplo, depois que o vírus vazou, a China fechou fronteiras internas, né? Ninguém que estava em Wuhan podia ir para outros pontos da China, mas manteve as suas fronteiras internacionais abertas, ou seja, você podia pegar um voo para ir para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para qualquer outro lugar. Agora, você não podia pegar um voo de Wuhan e ir para Xangai. Você não podia fazer isso. Né? E várias outras coisas, né, galera? Mas tá lá, firme e forte, nunca foi questionada, né? Nunca houve nenhuma sanção. Isso é a prova do poder que a China tem, e a Gleisi Hoffmann acha que a China não é uma ameaça à democracia. Ela ainda completa dizendo que a ameaça à democracia é os Estados Unidos, né? Esse país imperialista que acha que o resto das Américas é o seu quintal. Foi isso que ela disse. Essas palavras vieram em um documento, né, que foi divulgado internamente no PT após a viagem da comitiva petista à China. Gleisi Hoffmann, realmente, a China não é uma ameaça à democracia, até porque o entendimento real de democracia é muito diferente do entendimento da esquerda, né? Então, eu prefiro acreditar que você realmente não tá mentindo, não. PF, pessoal, estão tentando requentar a história das joias, não desistiram ainda. A diferença é que agora as cortinas de fumaça não estão mais funcionando tanto, né, por conta de toda essa efervescência, né, causada pelo fator Elon Musk. A PF vai visitar 4 cidades nos Estados Unidos para procurar provas da venda das joias. Gente, olha só, um esclarecimento muito rápido aqui, tá? A lei diz o seguinte:
que se o presente é personalíssimo, ou seja, as joias foram feitas, produzidas especialmente para o casal Bolsonaro, o presente pertence ao casal presidencial. Eram joias que, caso o Bolsonaro não tivesse feito a viagem, não existiriam. Não foi assim, joias que estavam por lá e já que o Bolsonaro está aqui, a gente vai dar para ele. Isso é uma outra história. Joias que foram produzidas para serem entregues ao Jair Bolsonaro e à dona Michele. É o que diz a lei. Eles estão atropelando tudo isso para manter essa narrativa e agora vão gastar uma grana aí viajando para os Estados Unidos, né, para procurar prova do que não existe. As cortinas de fumaça que antigamente pareciam uma erupção, né, de um vulcão, agora estão parecendo aquele índio americano, né, fazendo sinal de fumaça e ninguém está enxergando. Agora vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a nos aproxegar nos temas principais. Primeiro vamos falar do Arthur Lira. A gente já conversou sobre ele hoje mais cedo, teve vídeo especialmente dedicado a ele também, semana passada. O Arthur Lira, ele achou uma raposa felpuda da política brasileira. Realmente vocês veem que experiência não é tudo, né? O cara realmente acreditou que, atuando como presidente da Câmara, exigindo emenda PIX, tentando minar o governo do Lula através de manobras ali no Legislativo, ele conseguiria alcançar seus objetivos e sair limpo do outro lado. A gente avisou aqui em inúmeras oportunidades, não só eu, mas muitas outras pessoas falaram a mesma coisa. Lira, você está lidando com uma quadrilha. Isso é crime organizado. Se você insistir nisso, você está ferrado. Ou você segue a cartilha deles, né, e se entrega, né, ou então qualquer tentativa que você fizer de atrapalhar o plano de poder deles, você vai ser punido depois. Então, você tem duas alternativas. Tá? Ou você se entrega, né, e vira putinha do desgoverno, ou então você chuta o pau da barraca, né, usa o poder que você tem, junta isso com eventuais crimes de responsabilidade, né, faz aquela articulação ali dentro e coloca o cara para correr. Ou uma coisa ou outra. Se for para ficar achando que vai levar na lábia, tu vai cair. E falta muito pouco para isso se confirmar. Assim que ele perder a carapuça, né, a carcaça de presidente da Câmara dos Deputados, já era. Babar o Arthur Lira, eles vão cair de pau em cima do cara, gente. Vocês estão prestes a ver a destruição de um ser humano. Eu não estou falando só de carreira política, não. Eu não estou falando também violência, tá, pessoal? Estou falando assim, o Arthur Lira vai virar excremento dentro do Congresso Nacional. A destruição da reputação dele, que já não é essas coisas todas, né, vai vir aí a toque de caixa. Ele vai ser atropelado. Infelizmente faltou coragem e ele achava que tinha malícia para... Né? E agora, a gota d'água, o primo dele, muito próximo dele, estava no INCRA desde 2017, o cara foi exonerado pelo Lula. Por que ele está sendo exonerado? Por que eu tenho que te dar autorização? Isso é um cargo comissionado, né? Livre nomeação e exoneração. Eu nomeio na hora que eu quiser, eu exonero na hora que eu quiser. E pronto, você não tem que dar explicação, que está na lei. Então, nesse caso, o Lula está agindo de acordo com a lei. Provavelmente, né, vai dar o cargo para outra pessoa para começar também a articular ali o seu candidato ideal à presidência da Câmara dos Deputados. Hoje, o Arthur Lira ainda consegue eleger seu sucessor. Hoje, ele escolhe a pessoa que ele quiser e ele consegue. Agora, até quando ele vai ter esse poder? Se ele ficar nessa defensiva aí, vai perder isso aí rapidinho. Tá, pessoal? Seguinte, o Senado está votando uma proposta de emenda constitucional, né, que visa a regular a questão das drogas. Né? É uma PEC antidrogas. Acabar com aquela coisa de quantidade para consumo, né, um monte de absurdo da lei antidrogas que não é antidrogas, né, que foi promulgada pela Dilma Rousseff. Daí vocês tiram. Né? E, pessoal, é o seguinte, uma lei ordinária, ela pode ser considerada inconstitucional pelo STF. É o que diz a Constituição. Tá? Por exemplo, o voto impresso foi aprovado, uma lei ordinária, no Congresso Nacional. Aí o STF foi lá e disse que era inconstitucional. Quando o Congresso tentou passar uma PEC, uma emenda constitucional, foi o que aconteceu
aquela pressão toda, o Barroso indo para dentro do Congresso, né? Sabe-se lá o que ele foi fazer, se encontrar com presidentes de partidos. No dia seguinte, vários caciques mudaram a composição da CCJ, que estava avaliando o tema. Né? Por quê? Porque, em tese, pelo menos é o que está na lei, PEC, o STF não pode mexer. Não pode dizer que é inconstitucional para invalidar uma PEC. Tá? E essa questão antidrogas é PEC. Então, presume-se, né, que o STF não pode fazer nada. Se passar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, né, acabou. Não tem nada que o STF possa fazer. Só que o Gilmar Mendes disse que não é assim, apesar de estar na Constituição. A última palavra, de acordo com o Mendes, será do STF. Mas peraí, pô, tá na lei lá que o PEC e o STF não pode se meter. Gente, tem um monte de coisa na lei, na Constituição, que babau, né? Já era. O que é mais uma? Né? Mas a verdade, a realidade é essa. PEC não pode ser alvo de ação de inconstitucionalidade do STF. Mas o Gilmar Mendes está adiantando e mandando avisar que mesmo que a PEC passe e se torne emenda constitucional, o STF vai intervir do mesmo jeito. Aí o senhor Arthur Lira e o senhor Rodrigo Pacheco ficam lá de 4, de calça abaixada, porque são dois bananas covardes. Barroso, ele estaria isolado, né, porque como presidente do STF, ele teria desagradado, em algumas questões, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. O que pega para o lado do Barroso? Ele achava, né, que ele era o cara do Lula. Ele era o cara do Lula. E quem é que estava do outro lado? O Alexandre de Moraes e o cara que realmente, olha só, quem manda no STF não é o Moraes. Quem manda no STF é o Gilmar Mendes. Vocês podem ter certeza disso. Vocês podem perguntar para qualquer político, da direita, da esquerda, do centrão, quem manda na casa é o Gilmar Mendes. Tá? E o Barroso, né, que já teve lá suas desavenças com o Gilmar Mendes, agora estaria isolado, porque o Barroso também é chato pra burro. É um cara intragável. Ninguém deve suportar conviver com o Barroso, porque ele é muito pentelho, ele é muito cri-cri. O que isso quer dizer? Bom, quando vocês prestam atenção na dinâmica da coisa toda aqui no Brasil, essas desavenças sempre aconteceram internamente. Acabei de mencionar uma. O Gilmar Mendes e o Barroso discutindo numa sessão, pitadas de não sei o quê, ofensa de um lado, ofensa do outro, né, o PT e o PSDB trocando bicada, hoje o Geraldo Alckmin é visto Lula. Toda essa turma se uniu contra a direita. Contra a direita conservadora que foi alavancada pelo Jair Bolsonaro. Quando eles conseguem tirar o Bolsonaro do cenário político, pelo menos oficialmente, ele está inelegível, né, e eles detêm esse poder para fazer o que eles quiserem, eles voltam a brigar entre si. Isso aí não tem como você evitar. É muito poder. Então, em se sentindo seguros, né, com a direita conservadora fora do jogo, eles vão lá e começam novamente a brigar internamente por espaço. Só que aí vem essa questão do Elon Musk, né, e aí eles resolvem se juntar, novamente se reagrupar. E peraí, vamos colocar as diferenças de lado, menos o Barroso, que ele é chato pra burro, né? A gente se reúne aqui, né, e vamos encontrar uma solução para resolver essa sangria. Que sangria é essa? O que eles chamam, como eu já falei aqui, uma ofensiva internacional contra a democracia, a soberania do Brasil. E rolou esse jantar, de acordo com a Daniela Lima. Acredito que não tivesse nenhum laptop da ABIN presente no jantar. Então estavam o Lula, o Gilmar Mendes, né, o anfitrião, o Alexandre de Moraes, o Bessias, o Lewandowski, o Cristiano Zanin, e eu não sei se o Dias Toffoli estava, porque ele e o Lula entraram ali em um problema, né? Quando o Lula estava preso, teve a morte do irmão do Lula, o Dias Toffoli não permitiu que ele fosse, né, ao enterro do irmão. Eu não sei se eles já fizeram as pazes, tá? Mas eles estavam com essa treta aí, e não estava confirmado, pelo menos até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, a presença ou não do Dias Toffoli nesse jantar. Agora,
Eu vou ler para vocês aqui, antes de me despedir, um trecho da matéria. E eu quero chamar a atenção de vocês para a naturalidade com que isso que vocês vão ouvir agora é tratado. Porque seria um escândalo em qualquer outro país. Mas o Brasil está tão acostumado com essas loucuras que já está vulgarizado. Já se dilui ali naquele mar de lama. Tá? Vamos dar uma lida rápida aqui e depois a gente se despede. O presidente Lula desembarcou nesta segunda-feira na casa do ministro Gilmar Mendes, em Brasília, para um jantar fechado. Acompanhado de Ricardo Lewandowski e Jorge Bessias, Lula queria não só fazer um gesto ao STF, como também debater a nova onda de ataques à corte. Do lado do STF estavam os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, esqueci de mencionar, e Alexandre de Moraes. Segundo dois participantes do jantar, em dado momento, houve uma espécie de consenso de que o ataque institucional ao judiciário não só não perdeu tração desde o 8 de janeiro, como passa, nesse momento, por um processo de reforço, inclusive com um braço de ofensiva internacional espelhado na retórica do bilionário Elon Musk. A conversa, segundo os envolvidos, teve tom ameno, de avaliação de cenários, não de tomada de decisão. O próprio Lula pareceu atribulado e externou o pouco espaço de ação no Congresso, já que a agenda econômica, braço importante do governo, precisa avançar nas duas casas. A fala ocorre no momento em que setores da Câmara ensaiaram dar um recado ao STF relaxando a prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de duplo homicídio de Marielle e Anderson, motorista da vereadora. Eu acho que eu não preciso falar nada, né, pessoal? Por dois motivos. Primeiro, que vocês com certeza já perceberam o absurdo da situação, e segundo, porque pode pegar mal, dar ruim para mim, né? Mas é uma naturalidade espantosa. É normal o presidente da República, né, e membros do STF, desculpem o termo, mas pelas costas do presidente da casa, se reunindo para discutir estratégias políticas. Um dos crimes de responsabilidade previstos na Constituição para ministros do STF é atuação político-partidária. Se isso aqui não for atuação político-partidária, eu não sei o que seria. Mas já são vários exemplos, né, e todos passaram batidos, até porque o presidente do Senado é um banana e o anterior era uma berinjela. Tá? É isso, galera. É isso. Amanhã a gente volta com 2 vídeos. Um forte abraço, a gente se vê por aí.